Esse podcast é recomendado para maiores de 16 anos. Tarrasque na Bota apresenta... O Crime da Século, numa adaptação de Terra Devastada. Parte 3, Duas Caras. Jogadores vão preparar fichas de terceiros pra jogar. Saindo da mesa pra imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota. E aí galera, aqui quem tá falando é o Vitor. Hoje eu estou jogando com o Arthur Celtic, que é esse agora fazendo um bico de investigador, mas que na verdade é um professor de automologística, que é um ramo de pesquisa aí, inventadas aí pela cabeça do nosso mestre, que estuda meio que como as máquinas funcionam, como elas pensam, né, entre aspas. E é o seguinte, como a gente tá como cargo temporário aí de investigador, dentro desse cargo tava permitido a gente sequestrar, né? Era uma das licenças que a gente tinha, era isso, né? Acho que sim, né? A gente já conseguiu bastante informação, acho que ainda não sei como juntar elas direito, mas a princípio, apesar de não gostar muito do Johnny Folk, eu devo dizer que me parece que ele só tá tomando uma decisão precipitada pra não ser acusado de incompetente. A princípio, eu acredito que seja por isso que ele mentiu ou se enganou pra gente dizendo que o reitor tinha sim se suicidado. Agora basta saber onde que estão o papel das outras pessoas nessa história toda, incluindo Danny D e Mike Metallic. Oi, beleza galerinha? Aqui é o Guga Zatoni e eu estou interpretando o Vox Sonata. Ele é um ciborgue. Tô brincando, ele não fala assim não. Bom, Solarpunk, cara, mundo pacífico. Olha só, o mistério não é como conseguiram chegar a esse nível de tecnologia, mas sim como que conseguiram uma sociedade pacífica com uns trastes como o DND. Velho, como que ninguém sentiu vontade de dar um murro na cara dele, bicho? Eu sou Beber, sou narrador dessa história, O Crime da Século, uma investigação que a gente adaptou o sistema Terra Devastada pra jogar. É uma investigação complexa, complicada. Então, gente, se vocês estão acompanhando, se vocês estão gostando, tenho certeza que isso aqui foi feito com carinho por pessoas que ainda estão aprendendo a montar aventuras. E vamos lá concluir essa. Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. Muito obrigada! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. No último episódio, nossos investigadores, porque não sobrou outra terminologia, né? Esses investigadores iniciantes ali, filósofos experientes, partiram para dar uma volta pelo hortocampo, só para tropeçar em outro crime, aparentemente.
que eles só conseguiram encontrar porque um deles é extremamente proficiente em arrombar portas, tipo de coisa que só em RPG mesmo. Mesmo em RPG futurista nós temos os ladinos que arrombam portas. E com esse novo crime descoberto ali, eles resolveram averiguar o que sabiam. Antes haviam falado com o professor Max Country de ontologia, a quem levanta mais perguntas do que dá respostas para eles, mas deram finalmente de cara com Danny D, a figura mais briguenta dessa estação, e que de briguento não tinha nada porque tirou uma falha crítica. Com seus 2 dados levaram uma briga com Arthur Celtic que resultou em um murro na cara, ele ser nocauteado. O grupo formado por pessoas muito normais resolveram invadir a casa dele usando o seu corpo. Não satisfeito em roubar a sua tecnologia, também sequestraram o garoto. Vamos ver quantos crimes esse bando ainda vai cometer em prol de chegar ao fundo desse mistério. Uma produção RPG Next. Após conversarem e refletirem entre os dois e algumas memórias que já estão voltando a vocês, a Vox principalmente se lembra de dar aulas e conversar com alguns alunos, e um aluno específico que vinha de uma cidade que possui uma inteligência também e que talvez conversar com a inteligência resultasse em alguma nova tecnologia. Afinal de contas ele via de uma cidade que na impressão dele era tão tecnológica quanto a estação. Vox se lembra de seguir a recomendação desse aluno e, mesmo sabendo que estava um pouco errado, entrar em contato com uma inteligência que poderia garantir melhorias na vida das pessoas ali, não lhe pareceu uma traição tão grande. Mas essas memórias de conversar com esse aluno já vão diretos para suas memórias de estar preso numa antessala do salão de julgamento. Pelo menos se há um lugar que eles poderiam deixar o Danny D aguardando a reunião final e que provavelmente estaria longe das garras de Johnny Folk, a quem os dois já têm um certo desgosto. Após a inteligência levantar de um dos cantos ali uma cadeira onde eles sentam, o corpo um pouco grogue ainda de Danny D, enquanto ele está lentamente recobrando a consciência, Watson olha na direção de vocês, uma vez que vocês terminam ali de prender o garoto. Professores, eu acho que eu já deveria estar questionando vocês sobre o porquê de trazer um suspeito tão cedo, mas vocês devem ter suas motivações, certo? Uma das motivações é exatamente essa daqui. Eu mostro pra ele a aranha que eu achei no quarto do Danny D. Falo, bom, tudo indica que ele colocou um vírus que imitava ser um vírus de uma das cidades aqui dentro dessa aranha. E foi dessa aranha... Bom, aí a gente já não sabe, mas eu suspeito que ele tenha colocado na rede esse vírus falso para poder iniciar esse processo de defragmentação. Por conta de protocolos, Arthur, eu não posso aceitar essas evidências ao menos que um tribunal seja aberto. Então, ao menos que vocês creiam que já tem o suficiente para terminar a sua acusação... Não. De fato, nós não temos o suficiente. Ainda temos muitas coisas a ver ainda. Nós apenas trouxemos ele pra cá para que a gente pudesse ter um lugar seguro para podermos trocar uma ideia com ele. Perfeito. Eu posso segurá-lo pelas próximas horas sob o pretexto de ele estar aguardando o julgamento começar. Porém, eu peço que se apressem. Eu dificilmente conseguirei solicitar um drone ou uma máquina para enviar alimento aqui para baixo. Se é um vírus que vocês possuem, eu não recomendo que vocês usem nenhum sistema da Século para avaliar ele. Certamente. Idealmente seria bom emular uma máquina virtual para analisar o que vocês têm em mãos. Eu tenho alguma forma disponível aqui de fácil acesso? Eu creio que eu posso lhe passar o sistema para emular. Você vai só precisar de espaço em nossos servidores toda vez que quiser montar tal máquina.
na sua aranha aparece a transferência do sistema necessário para emular uma máquina virtual. Tá, então ele gasta espaço temporariamente só. Se você quiser descompactar a documentação nessa máquina virtual, é uma opção sempre. Você dá uns tapinhas na cara do Danny D e ele já tá acordando, Eu continuo dando tapa, como se eu não tivesse visto ele, como se eu estivesse fingindo que ele não acordou ainda. Ele berra: Watson, tá vendo isso aqui acontecendo? E o Watson finge que está ocupado com o Arthur Celtic. Ele berra pra você: Vox, eu já tô acordado. Agora que porra é essa? O Vox, ele dá, tipo, a mão pra ele dar uma segurada, né, e não fala nada. Aí ele vai até o personagem do Victor, né, o Arthur, e ele dá com a mão, assim, pra ele vir. Eu acompanho o Vox, então. Aí, tipo, no caminho, o Vox, ele olha pra você meio, tipo, suando, sabe? Aí ele fala bem baixinho pra você: Arthur, a minha voz desconfigurou. Eu acho que eu não vou conseguir passar muita segurança para no interrogatório com essa voz. Tudo bem? Então acho melhor você assumir aqui, enquanto eu vou tentando controlar a minha voz aqui. Aí ele começa a tentar mudar, assim, sabe? Começa a apertar umas engrenagens aqui, tentando configurar a voz dele de novo, porque ela tinha desconfigurado. Ok, eu não vou perguntar. Eu chego ali. Bom dia, Dani. Vocês se aproximam do garoto. Nas costas de vocês percebem que o holograma do Watson some, porque ele não tem mais quem atender. O Danny só olha pra você, puto, com um roxo embaixo da boca, assim, entre a boca e o queixo, onde o hematoma começa a surgir do nocaute que ele levou. Mas que filha da puta, você não? Peço desculpas pela minha falta de modos, mas... Bom, você estava precisando se acalmar um pouco e... acho que esse foi o método mais rápido. Claro. Pega esses modos e enfia no cu. Logo depois que você me explicar... o que é isso? Eu mostro pra aranha assim. Vovô, isso é um dispositivo moderno de interface holográfica para uso particular. E... por que dentro deste aparato moderno de interface para... bom, isso que você disse, precisamos resumir esse nome, inclusive, hein? Por que dentro dele existem vestígios de infecção de um vírus que se faz passar por um vírus exatamente igual ou muito parecido com o motivo disso tudo estar acontecendo? Eu sei lá, isso aí não é meu. Bom... nós encontramos na sua casa. Vocês invadiram a minha casa, então? Sim, com a sua permissão. Foi inclusive você que abriu a porta pra gente. Além de sequestrador, é ladrão, então? Não diria que eu roubei essa aranha, eu apenas apreendi para a investigação. E fascista, então? Você vai me responder? O quê? O porquê existe a presença desses vestígios desse vírus aqui? Como é que eu vou saber? Bom, eu investiguei e vi que foi do seu terminal que foi feita a carga dentro dessa aranha. Sim, também acessei os seus documentos, não se preocupe. Inclusive você tem umas coisinhas interessantes lá que eu peguei para mim. Se o perrapado como você conseguiu chegar no meu terminal e ver esses documentos, nada impede que outro perrapado foi lá e colocou eles lá. Eu acho que eu tô sendo incriminado. Eu sei que não foi o caso, Dani. Eu sei que você acessou lá aquele terminal. Fale por você, pra mim é um claro caso de implantação de evidência. Você mesmo falou que entrou na minha casa. Entendi. E quem poderia ter te incriminado? Porra, eu sei lá. Minha ex-mulher, como sempre. Um playboyzinho desses nunca recebeu uma surra. E o corpo dele deve estar acostumado apenas a mordomias. Se a gente espremer um pouquinho, ele deve soltar alguma coisa. Antes que você possa se aproximar, você escuta a voz de Watson. Professores, se vocês quiserem ficar aqui dentro, eu evitaria a violência. Senão eu vou inundar esse lugar com água e vocês vão ter apenas um corpo boiando aqui. Isso assusta o Danny. Mais do que qualquer tipo de violência que você poderia falar, e daí disso ali ser enchido de água e ele ficar ali porque ele tá amarrado. Ok, eu entendi. Vai emular um incêndio falso, é isso, Watson? Essas inteligências. Você confia nelas? Como não sabe que foi ele que colocou meu documento lá? Quer dizer, o documento lá. Eu sei que foi criado por lá, no seu próprio terminal. É grandes bosta.
E foi criado com o seu acesso. Até aí, se vocês conseguiram roubar esse acesso. Foi você que acessou o terminal quando eu peguei os documentos. Então é uma conspiração. É mais de uma pessoa. Entendi. Você não tá ajudando muito, Dani. Inventar essas mentiras não vai te levar a ser libertado. Porra, mais eu posso esperar. Vai, faça o julgamento aí. Eu consigo provar minha inocência. Vocês conseguem provar a sua? Professor Vox, você sabe dizer se ele deu algum sinal de que está mentindo? Olha, continue fazendo perguntas e no final eu darei o meu veredito. Ops. Além disso, senhor Dani, onde que você conseguiu a substância que você estava usando que te deixou naquele estado? Essas porra? Tudo o Mike que faz. Inclusive ele tem um laboratório onde ele produz essas coisas. Entendi. Você pegou com o Mike então. Mas foi ele que entregou pra você? Ele prontamente o ignora, não dando resposta pra essa última pergunta. Enquanto você fala, Arthur, você começa a sentir uma sensação estranha no seu estômago. Você se apoia ali na frente e você cospe algo pra fora. Sai uma gosma azul assim, com os pedaços das frutas que você havia comido. E tu sente uma dor intensa no estômago. E tu começa a se dobrar. Aquilo que você cospe assim, você cospe na frente de onde tá as mãos do Dani, ele se assusta. Imediatamente na memória de vocês dois vem o lembrete que foi dado por Hilda Holiday. E Vox se lembra de descrever isso também em seus livros. Que não é uma boa ideia comer depois das horas seguintes a um processo de descriogenia. Você ganha uma nova condição, enjoado. Puta merda. E você começa a sentir uma dor intensa no seu estômago. E esse negócio que você cospe assim azulado, um líquido bizarro que provavelmente estava dentro do seu estômago esse tempo todo, ainda precisava ser absorvido, junto com aquelas peças de fruta mal digeridas, é o suficiente pro Dani começar a gritar. Ok. Não toma nada que tiver naquele laboratório. Não é feito pra ingestão. Nisso, o Vox, ele se aproxima do Arthur, né? E, tipo, ele percebe, ele conhece isso, né? Aí ele só dá um tapinha nas costas dele. Não se preocupe, Arthur. Você só vai ficar um pouco mais enjoado. Eu levanto a mão antes dele acabar. Antes dele acabar, eu levanto a mão. Aí eu viro pro Dani. Você devia ter avisado antes. Nossa. Olha, a gente devia ter ido até ele antes de eu ter ingerido aqui o Vox. Não se preocupe, você só vai ficar um pouco mais enjoado do que você já é. Ele dá um tapa nas suas costas. Ok. É uma sensação péssima. Aquele líquido azul quando passou pela sua garganta tinha um gosto de lâmpada. Ok. É bem transparente pra você, Vox, com as suas habilidades, que o Dani está tentando esconder coisas, ao mesmo tempo que ele tá contando meias verdades também. Uhum. Eu só vou olhar pro Arthur. Arthur, eu acho que aqui já acabou. Vamos conversar então com o Mike? Acredito que ele seja a próxima pista. Claro. Vamos lá. Vamos lá! Isso, vamos lá. Vocês não vão limpar isso aqui? Boa estadia, Dani. Mais uma vez subindo as escadarias até as secretarias. Vocês dão uma olhada nas direções que vocês não foram, até porque logo vocês vão precisar de mais espaço se quiserem emular outros sistemas. Vocês vieram da vizinhança, mas passaram por cima da manutenção, então não visitaram ainda os jardins. Ao prédio, que fica ali nas secretarias, que vocês podem subir na direção da parte administrativa. Contudo, se vocês quiserem falar com o Mike Metallic, o último ping dele foi depois da casa do reitor, a região dos bares. Primeiro eu vou falar pro Vox, você acha que é uma boa ideia eu dar uma sentadinha pra ver se melhora? O que eu sei disso, mestre? Você sabe que quando uma pessoa passa por um processo de criogenia, vários líquidos do corpo dela têm que ser trocados e certos órgãos precisam ser encharcados com substâncias, sendo o estômago um deles. Ele precisa ser coberto de um certo
de um certo químico que vai garantir a sua preservação e que no final do processo de descriogenia esse químico é lavado com um detergente orgânico. Porém, esse detergente orgânico tem reações adversas à ingestão de alimentos. Ele, quando tá só no ácido do estômago, é legal, mas quando você começa a colocar outras substâncias orgânicas junto, ele libera gases e se torna outra coisa. Ele não vai precisar ir ao médico, com certeza, mas enquanto esse detergente ainda estiver ativo, o estômago dele vai ficar revirado, o que deve levar 1 hora ou 2, com o tempo que você sabe que já passou da descriogenia de vocês. E não tem nada que faça pra amenizar, né? Você suspeita que talvez ingerir uma grande quantidade de líquidos aceleraria esse processo. Na hora que ele vai sentar, eu levanto o Arthur. Não se preocupe, Arthur. Acredito que você ficará melhor se beber mais líquidos. E nós estamos indo para um lugar exato para isso. Vamos lá, então. Tá bom. Você quer que eu te ajude alguma coisa com o sistema aí da sua voz? Eu não sei. Será que você pode me ajudar? Bom, se não for mecânico e sim da parte de programação, talvez. Você abre o braço dele, procura um lugar que provavelmente teria uma conexão de interface, abre a sua mão na frente, uma partinha da aranha sai da ponta do seu mindinho e se conecta ali na interface. Quando você acessa os sistemas do Vox, você percebe que alguns parâmetros estão desajustados. Você pode ajustar para... Ele tem alguns ajustes ali. A voz de professor dando bronca, a voz de palestra chata, voz de palestra interessante, voz quando eu preciso que o Arthur faça alguma coisa útil. Essa é nova. Ok. Você tem alguns ajustes mais comuns ali, comumente usados. Eu quero tentar embutir no meio ali do código uma forma de eu conseguir mudar o ajuste de voz dele remotamente. Eu consigo? Usando o meu sistema de acesso? Você tem aquele sistema de acesso remoto, você ainda não está rodando ele, e se você quiser fazê-lo, você vai perceber que o sistema está ligeiramente incompleto. Vai lhe tomar um pouquinho de tempo ali, o que o Vox deve começar a suspeitar que você está inserindo alguma coisa nova. Ok. Cara, eu confio nele. Eu vou tomar um tempinho. Você começa a rodar o sistema remoto desenvolvido pelo Danny G. Aos poucos você consegue terminar aquelas linhas de código para desenvolver uma conexão necessária com algo à distância. Você basicamente faz um upgrade então no sistema do corpo do Vox também, para ele ganhar esse input por fora. E você consegue agora controlar a voz dele dinamicamente pela sua própria aranha. Sua voz foi ajustada, eu acho. Obrigado por ter ajeitado a minha voz de novo. Olha, eu ganhei até um up, agora eu consigo fazer voz de adolescente. E aí, cara, beleza? Nossa, muito bacana. Vocês se levantam, o Arthur ainda sente o estômago pesando. Vocês atravessam o caminho que fica ao lado da casa do reitor, ainda preocupados no corpo que vocês vão encontrar quando chegarem lá dentro. E esse caminho começa a os levar para uma direção estranha, porque ela é parcialmente coberta pela estufa que se forma ao redor do hortocampo, o que faz com que a umidade seja capturada. E é o primeiro lugar que vocês notam da estação que chove. Junto com o fato de que claramente o sol está ganhando a corrida e a estação está saindo daquele meio de tarde para chegar no período da noite, vocês chegam numa região alagada, que é a região dos bares, no qual caminhos feitos de madeira ou algum proto-material similar à madeira garante um cruzamento por cima dessa região alagada. E está chovendo. Vocês notam luzes vindo de parecem pagodas nessa parte da estação, que provavelmente são os vários restaurantes e bares. E com a escuridão, luzes vindo dela e aquela chuva, há um clima melancólico nessa parte da estação. Na hora que você falou que tava alagado, eu já pensei, falei, putz, o que o Watson fez aqui? Que ele tava ameaçando alagar o... Parece mais o clima da região mesmo, mas vocês veriam vários veios de água, vários lugares onde há água corrente o tempo todo na estação. Aqui parece ser mais um desses. Primeiro, eu queria passar na torre. Vocês chegam nas torres. Não há ninguém nas torres agora perto. Uma dessas pagodas modernas com as portas abertas, que parece talvez seja lá, que o colega de vocês esteja. E ao baterem o ping ali,
vocês se lembram que todas as pessoas estão pingando as suas posições nessas torres. Alguma informação essas torres devem conter. Talvez você possa desenvolver algo futuramente para ler essas torres ou conversar com alguém que tenha esse tipo de sistema. Vocês dois aumentam o espaço de vocês em 5 yottabytes. E Vox, você que não está enjoado, em uma certa direção ali, você escuta algo metálico girando, como se tivesse algo metálico preso num ralo em uma direção. Você olha num desses caminhos, você nota que a água toda termina num ralo, que a água está sempre descendo como um pequeno redemoinho, e é um barulho metálico, de como se tivesse algo batendo ali dentro desse ralo. Puta vida, não é o Mike não, né? É um ralo pequeno, do tamanho de uma mão. Eu vou me aproximar desse ralo. Vou dar com a mão assim pro Arthur, tipo, sem fazer nenhum som, mas eu vou, tipo, dar aquele sinal, sabe? Aí eu vou até lá. Você é um cara meio destemido, então você mete a mão direto no ralo, vê se você acha alguma coisa. A sua mão que não tem aranha, porque você não... Provavelmente molhar o sistema não vai, mas vai que tem alguma coisa pronta pra agarrar sua mão ali. E tocando você sente algo metálico. E você puxa. Você observa que é como uma aranha de vocês, mas só a parte central, sem as perninhas dela, como se ela estivesse quebrada e tivesse sido jogada nesse ralo, ou jogado pela água e acabou caindo nesse ralo. Aí o Vox, ele joga a aranha pro... Esse centro... É uma aranha quebrada. É, uma aranha quebrada pro Arthur. Pensa rápido. Pá, e joga. Você pega rápido e sua habilidade marcial faz pegar a aranha no ar. Aí ele vai complementar. Acho que você saberá o que fazer melhor que eu. Aí ele vai mudar a voz dele. Afinal, você é um tiozão. Aí ele muda de novo. Tô adorando isso. Ok. Bom saber que você tá adorando a voz de adolescente. Eu estou assumindo que essa aranha... Essa aranha é igual a nossa? A aranha dos estudantes ou algo do tipo? Parece uma aranha de professor. Então eu tô assumindo que provavelmente é a aranha do Felipe Samba. Mas é algo que eu estou assumindo, né? Eu consigo acessar ela de alguma forma? Ou ela tá completamente sem funcionar? Ela está quebrada, mas talvez exista como arrumá-la. Você sabe que a ponta das pernas da aranha, por mais que sejam finas, é onde estão os conectores, tanto os remotos quanto os físicos. Sem esses conectores, ela é só um centro de processamento que acessa arquivos e projeta um holograma. Ela tá bem quebrada. São os restos de aranha de alguém. Então eu vou falar pro Vox, eu acho que não consigo fazer nada agora de pronto, mas vamos procurar uma oficina e quem sabe a gente não consegue ter mais sucesso. Mas você quer falar com o Mike primeiro ou você quer ir na oficina primeiro? Vamos a caminho de onde está o Mike, que eu acho que é o caminho mais rápido. Então ok, vá na frente. Os mais velhos primeiro. Como a última coisa que ele falou foi com voz de adolescente, eu quero travar a voz de adolescente. Colocar a voz dele de Isso, vai ficar travado. Ok. Você percebe ele mudando, você abre seu holograma no canto e volta pra voz de adolescente. Indo então naquele bar que já está aberto, vocês notam uma figura atrás do que parece ser um balcão. Ele imediatamente nota vocês se aproximando porque é um bar pequeno e apertado. Ele faz um gesto amigável de um sinal. Aparentemente ele trocou de capacete nesse meio tempo. Ele tá com uma outra versão do capacete dele agora, nesse tempo que vocês ficaram sem ver. Mike Metallic, o professor de atomicidades, um especialista em química, o barman dos professores da Universidade da Terra. Uma vez que vocês percebem a linda coleção de garrafas e vidros e outros tipos de copo em formatos espetaculares que ele tem atrás dele. E se aproximando dos banquinhos e sentando na frente do bar de Mike, ele... Ei, professores, faz tempo, não? Arthur de sempre? Vox, algo novo? E aí, Mike, beleza? Poxa, acho que isso daqui tá com problema, mas deixa pra lá. E aí, cara, tu tem um cigarro aí? Claro. Ele mexe atrás, puxa o que parece ser uma carteira ali com 5 cigarros e põe na frente ali de ti. Como tava com saudade disso. Ô Arthur, você pode assumir aqui um pouquinho? Eu vou dar uma, sabe, dar uma relaxada.
Que é bom pra voltar à voz de adulto, né? Ah, com certeza. Provável que daqui a pouco a minha voz seja mais rouca. Se ela não fosse metalizada, né, Mike? Ele dá uma cotovelada, assim. Tipo, todo amigão, sabe? É bom vê-lo de fora da prisão de gelo. Nem me fala. Arthur também, né? Mas a amizade é mais velha aqui. Bem, professores, acharam meu recanto aqui. Eu ofereceria um guarda-chuva, mas eu nunca carrego. Ele aponta pro capacete. Não se preocupe, esse estilo vintage que eu uso é bom pra não se molhar tanto as roupas mais internas também na chuva. É muito cringe. Tô adorando isso. Caraca, velho. Se você puder me ajudar numa coisa, Mike, eu tô passando muito mal do estômago. Eu preciso principalmente de líquidos, mas eu acho que eu vou querer água hoje. Se você tiver algum tipo de whisky, talvez um 400 anos também. Eu tenho alguns pseudo-whiskies, nada trazido da Terra Antiga, sabe? Esses bagulhos já acabaram fazem uma década. Eu posso trazer um pseudo-whisky e uma água carboidrada com limão. Se vira e começa a preparar tanto uma caneca de 600, 700 ml de água e limão e uma pequena dose de whisky ali. Ele se vira pra você, ele dobra a dose e lhe entrega as duas. Menos de 1 minuto. Enquanto ele tá de costas, eu ajeito a voz do Vox. Já foi o suficiente já pra brincar com a cabeça dele. Professor, você tem alguma ideia do porquê trouxeram a gente, certo? Sendo bem sincero, eu não esperava vê-los até algumas defragmentações lá na frente quando precisassem de alguém pra substituí-lo. Sabe como é? Eles são jovens, eles cometem erros, né? Eu esperava já que Denedi colocasse a gente em uma enrascada. Mas os dois estão sendo mais prestativos do que desastrados. Não podemos subestimar as novas gerações tanto assim. De época em época surgem boas pessoas e profissionais excelentes. Afinal, eu já fui mais jovem e vocês também. Pois é, vocês estão com quanto agora? 600? 400? Ai, pelas pernas do grande Commodore. Vox, enquanto você termina o primeiro cigarro, é um bom produto, emula muito bem a sensação dos originais, não deixa um retrogosto de boca queimada, o que é uma ótima inovação. Você sente falta de ter um parceiro de cigarro, mas aparentemente o professor Mike, agora que usa esse capacete em tempo integral, não é mais um bom parceiro de cigarro. Você lembra de fumar junto com a professora Elizabeth Garage? Talvez você queira guardar pra isso, mas a sua confusão tá começando a se esvair. E você está lembrando cada vez de mais coisas do seu passado. E nisso eu só penso assim e continuo tragando e olhando pro céu, sabe? Porque tá estranho, né? Tipo, tô retornando. Pelo que você se lembra do professor Mike, ele tinha uns comportamentos meio escusos já no passado. Pode responder algumas coisas que vocês estão ouvindo sobre o indivíduo. Mas esse escuso é quantos? Tipo, quão estranho era? Era a ponto de ter feito o que a gente ouviu que ele fez? O fato do Mike Metallic ter um laboratório secreto não lhe parece estranho, sabe? É uma coisa muito evocativa dele. Ser um professor de química e produzir drogas tá bem parelho na ficção. É. Mas, Arthur, o uísque é delicioso, remexe um pouco o seu estômago, o que nesse ponto você acha que deve estar fazendo mais bem do que mal. Você ainda está enjoado e isso deve estar atrasando um pouco a sua confusão de passar. Me perdoe, professor, se eu for meio confuso ou parecer menos claro do que deveria. Esse enjoo não tá legal, eu cometi um erro de comer alguma coisa. Bem, sinceramente, tanto você quanto o professor Marx, vocês nunca pareceram muito claro pra mim, sendo bem sincero nos papos malucos de vocês. Então talvez não mude muita coisa de agora. Eu não vou julgá-la. Eu sei que deveria parecer confuso pra bastante gente. Ouvi algumas coisas. Bom, na verdade eu não sei como não ser o mais direto ao ponto possível. A gente está investigando um crime que foi cometido aqui na estação. Inclusive, há quanto tempo não acontece um crime aqui? Bem, vocês foram presos e julgados e não tivemos mais nenhum julgamento desde então? Mas ela tem um bom... O Watson tem um bom ponto em ter nos chamado, porque, bom... Não foi Tango que chamou vocês?
Pois é exatamente sobre isso. O professor Tango faleceu. E tudo indica que foi um assassinato. Ele para um instante, você não vê a expressão dele. Ele só conclui com... Que merda. Porra! Ele leva as mãos ao capacete. Caralho! Eu peço desculpas mais uma vez, eu realmente não sei como falar isso sem ser de forma direta. Não, você tem razão, eu tenho que preparar algo pra mim também. Ele se vira e... Talvez uma reação bem masculina de tipo se virar pra não querer mostrar os sentimentos, embora ele tenha visto a vez que ele usou um capacete. Mas ele começa a preparar algo ali pra ele, aparentemente dentro de um compartimento que ele vai poder injetar e beber. Mas o Vox vai se aproximando, pegando essa reação meio puta. É difícil ler o velho, ainda mais com um capacete, mas... Aí eu chego... Nossa, parece que o cigarro realmente melhorou a minha voz. Mas tava bom daquele jeito. Aí ele muda de novo. Aí, me passa um copo de leite aí, porque eu não bebo. Eu não tenho 18 anos ainda. Aí ele chega assim, ele senta. Aí, ô Mike. Essa porra você sabia, Vox? Claro. Foi a primeira coisa que eles falaram pra gente quando nós acordamos, né? Caralho. Não faz todo... Ele para um pouco pra pensar. Do lado do capacete vocês veem o que parece ser um espaço em qual ele encaixou talvez uma bebida ou alguma coisa. Velho, a gente tava esperando, tipo, abre. E aí o cara... Mas o Mike, mudando um pouco de assunto, eu sei que você pode estar um pouco chocado, mas infelizmente ficar preocupado com isso realmente não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque, afinal... ainda não criamos, né, um método de ressurreição. Mas deixa eu te perguntar, Mike. Você sabe que eu gosto de lidar com substâncias, né? Porque, afinal, meu corpo é pura substância. Eu gosto de controlar isso. E a gente tava na casa do Dani. Sabe o Dani G? E, cara, ele me ofereceu uma substância que, nossa... ela é muito louca. Eu queria perguntar pra você se você sabe onde que arranja esse tipo de substância, porque ele não quis me falar. Aí ele pega a injeção vazia, aquela, a da droga, né? E aí ele olha pro Mike. Você sabe onde que encontra isso daqui? Porque isso é novo, isso não tinha quando a gente foi criogenizado. Provavelmente ele tá usando o laboratório velho. Ele precisava de um lugar pra experimentar com as suas coisas e eu dei a chave dele do antigo laboratório. Cara, nisso eu olho pro Arthur. Não brinca, laboratório? Que laboratório é esse? Eu tinha esse laboratório antigo no qual eu tava fazendo alguns experimentos, mas eu fiquei algumas defragmentações sem... E vocês percebem que ele usa defragmentações como a gente usa há anos, sabe? Tipo, vocês percebem o quão frequente é. Algumas defragmentações eu parei de usar. Uma vez ele me abordou se eu tinha um lugar seguro pra mexer com substâncias mais... Bem, que o Watson poderia encrencar e eu dei a... Acho que eu fiz uma cópia da chave pra ele, eu ainda devo ter a minha chave aqui. Mas se você não faz mais essas substâncias, então quem que faz? Quem que tá usando esse laboratório? Bem, você não falou que ele tá fazendo esse injetável lá? E eu? Eu não falei nada, eu perguntei pra você que disse que é laboratório. Um laboratório? Sim. Então, mas quem que faz esse laboratório aí? Bem, ele tem equipamento suficiente, existem protocolos, se você saber o que você tá fazendo minimamente, o laboratório vai sintetizar automático. Pelo menos quando eu parei de usar, assim tava tudo configurado. Cara, eu fiquei curioso agora, viu? Porque isso aqui me deixou bem alto. Olha, eu não posso mais nem recomendar, nem desrecomendar, porque eu parei de usar laboratório quando o meu corpo chegou num limite. Mas você não topa ir lá conosco, não? Vamos lá ver isso, cara. O laboratório fica ali no Hortocampo e o Watson pediu que a gente não saísse do ping. E assim que eu cheguei nos bares, eu recebi a mesma notificação, então... Caramba. Preciso achar minha chave. Se vocês me derem um minutinho, eu posso olhar se eu tô em ela ainda. Cara, seria muito bom, porque a gente tava pensando em ir lá, né, o Arthur. Acho que vai ser bacana. Ver se tem mais essa... Diga por você, eu não faço uso dessas coisas. Mas é a primeira vez que você usa. Óbvio que ele tá tentando disfarçar, sabe? Você percebe, Arthur. Uhum.
Não, diga não às drogas, viu, galera? Ele só tá falando isso porque você tá enrolando, sabe, pra tentar... O Mike prepara e deixa ali um Neo Cuba livre para o Vox e se retira para os fundos dos bares, deixando vocês dois ali e o Vox com seu drink. Vox, dá um jeito de perguntar sobre o acidente. Eu dou aquele entendido. Vox, agora que ele não tá mais ali, você percebe que pra parte de trás tem uns outros 8 maços de cigarro ali, se você quiser passar a mão. Cara, eu só vou gritar assim. Aí, Mike, tô pegando aqui mais uns maços, beleza? Ok, você pode anotar no seu inventário 4 maços. E aí vai ser até bom pra conversar com a Elizabeth Garage. Aí eu já penso nisso, sabe? Quando pego assim, eu penso na Elizabeth. E vocês escutam lá no fundo caixas sendo movidas e ele xingando vez outra. Talvez ele ainda tá xingando por conta das notícias que vocês trouxeram pra ele. Se vocês escutam ele chutando alguma coisa com raiva. Aparentemente ele tá descarregando a raiva nos fundos também. Aí eu pego o cigarro, olho pro Arthur. Aí, Arthur, isso aqui vai ser excelente pra quando a gente encontrar a Elizabeth. Falando nisso, eu tô começando a ter uns flashbacks, cara, dos tempos passados. Tá clareando um pouco mais. Pra você também tá sendo assim? Não, acho que eu não tive a mesma sorte. Bebo mais água. Leva quase 15 minutos até finalmente o Mike retornar. Ele retorna segurando um cartão que mal e porcamente vocês conseguem ver que tinha escrita, tinha o rosto ali desenhado. Ele põe em cima... Esse aqui não tinha um cartão na época que a gente usava ainda essa tecnologia. Então, se quiserem, eu acho que abrir a porta para o laboratório velho. Com ele vocês conseguem acessar. Você só tem um? Por acaso eu precise me separar do Vox e ir em momentos diferentes? Eu precisaria de um cartão para clonar. Até onde eu sei, esses cartões são bem raros hoje em dia. Você viu o professor Felipe Samba por aí, Mike? Ele dá de jogo. Quanto tempo, mais ou menos? Mais de uma semana, com certeza. Ele tava intrigado com alguma coisa e me fez umas perguntas, mas foi a última vez que eu vi ele. Entendi. Porque, bom, a gente também tem esse mistério aí que nós não sabemos onde ele está. Bem-vindo ao clube. A gente meio que precisa dele pra abrir a porta da reitoria, porque aparentemente ele tem um sistema que pode fechar e a gente não conseguiu entrar lá ainda. Bem, vocês podem falar com quem quer que seja da administração. Eu suponho que alguém seja administrando esse lugar. Afinal, o Watson tá fora do eixo, quer dizer, fora do sistema. Mike, antes da gente ir, eu só queria fazer mais uma última pergunta pra ti. Aí ele muda a voz, né? Então, cara, como você sabe, a gente acabou de sair do processo de criogenização, certo? E a nossa mente tá toda nebulosa, sabe? As informações estão meio dispersas e a gente tá perdido. Então, cara, em nome da nossa amizade do passado, eu queria muito, muito mesmo que tu nos desse algumas informações aí, tipo, que vai ajudar com que a gente lembre do passado. Tipo, alguns cenários, sabe? Alguns lances assim. Quem sabe, né, esses gatilhos ativam a nossa memória. Beber, aproveitando, aqueles dados de relações, dá pra gente colocar o de amizade com o... Vamos definir uma relação agora de vocês com, então, o Mike Metallic. Alguém quer pegar uma relação de amizade com ele? Eu acho que pode pegar pro Vox por enquanto. Vocês definem, então, um relacionamento de amizade entre o Vox e o Mike. Vocês gastam um dado de valor 2, que é o valor de definir uma amizade. E nas opções de relação ainda sobram 2 amizades, 2 de trabalho, 2 de romance e 2 coringas. Em nome da nossa amizade, você quer saber o que aconteceu? Perdido, e eu não sei se você já, quando você volta pro processo de criogenização, como você sabe que é pesado, sabe? A gente fica perdido e confuso, é muito ruim. E eu vou ser sincero contigo. Falaram de você aqui e eu não acreditei, porque eu sou muito amigo seu, cara, e eu quero ouvir isso de você, entendeu? Então, eu não acreditei, óbvio, no que eles falam, mas eu queria ouvir de você o que aconteceu. Eu tive um acidente. Na verdade, era uma aula especial com 3 dos meus melhores alunos. Eu e alguns outros professores montamos grupos com os alunos que vemos o maior potencial de assumir futuramente a nossa posição aqui na estação. Estes eram bons alunos, eu via todo o potencial neles. Eram inteligentes, ao ponto de já terem renunciado às suas cidades antigas. E nós estávamos usando uma dessas salas, que tem formato de anfiteatro.
E foi só isso que me salvou, na verdade. Um deles tinha desenvolvido... ele queria mostrar uma criação dele com base em designs antigos. Uma peça capaz de produzir CO2. Talvez na cabeça dele isso era uma grande novidade. O motor acabou ligando e o ar produzido por isso acabou enchendo a sala e nos sufocando. Eu me salvei porque eu estava num ponto mais baixo, mas desde lá é quase obrigatório usar esse capacete. Eu vou chegar assim no Mike, colocar as mãos não ia falar cabeça, mas é o capacete, né? Colocar as mãos no capacete, vou me aproximar bem, cara, do visor dele, sabe? Pra, tipo, conseguir ver o máximo possível da feição dele. Vou olhar no fundo dos olhos dele, ou pelo menos o que eu consigo ver. Mike, eu sempre confio em você e eu acredito nisso que você fala, fica tranquilo. Você é meu amigo. Aí ele dá... E tipo, nisso, cara, que ele tenta ver uma reação adversa, sabe? Se essa cumplicidade que ele fez surtiu algum efeito, tipo, nele, sabe? Se ele começou a suar frio. E vou dar um abraço nele. No que você dá um abraço, ele fala bem baixo e só pra você. Não foi um acidente. E você se lembra do professor Vox se aproximando de ti? E falando a respeito de uma inteligência da Terra Antiga, que um aluno falava a respeito, aluno dos quais o Vox confiava. Arthur termina sua bebida, e que o Vox cumprimentando o Mike com um sinal, e segue atrás que o Vox queria achar uma maneira mais Vox meio carrancudo ali, rumo à parte central desse setor dos bares. E tipo, quando você sai, o Arthur, eu tô sentado eu tô sentado, tipo, num banco que tá ali, esperando você. E tô olhando pro nada. Eu me sento do lado dele, Professor Vox. Arthur. As coisas estão começando a ficar mais complicadas. Quer um pouco? Aí ele oferece cigarro. Não, muito obrigado. Então, essa característica vintage foi uma das poucas que eu não quis adotar. E aí, tipo, o Vox, ele muda a voz dele, cara, pra voz de adolescente. Por quê? Porque você percebe que ele não quer que você ouça ele emocionado na voz dele, sabe? Aí ele começa a falar. Eu tô confuso. Arthur, a minha... Não sei se tá sendo assim com você, mas essa criogenização, ao mesmo tempo que ela é uma bênção da ciência, ela acaba com o nosso psicológico. O Mike, por exemplo, eu vejo ele, eu sei que ele é um grande amigo meu, que era um grande amigo, e ao mesmo tempo eu não consigo sentir nada por ele, entendeu? E agora eu tô começando a duvidar do meu próprio amigo, Arthur. Eu não consigo confiar nele, mas ao mesmo tempo que eu não consigo confiar nele, eu sei que ele é um grande amigo meu e que eu confiaria nele. Ele bate a mão na cabeça e dá outro trago. O Mike, ele me disse que... Bom, eu sei que a gente não era amigo, que eu e você não éramos amigos, e não sei também se você não gostava de mim. E que o Mike, ele era um grande amigo meu, mas no momento, o único amigo verdadeiro que eu sei que eu posso contar é você, então eu não posso esconder isso de você. No que Arthur começa a refletir, você se lembra de um jantar na casa de Mike e Marx, no qual estava presente Vox, né, como melhor amigo de Mike ali. E você se lembra do professor Vox se aproximando de ti e falando a respeito de uma inteligência da Terra Antiga que um aluno falava a respeito, um aluno dos quais o Vox confiava, e que Vox queria achar uma maneira mais segura de entrar em contato com aquela inteligência, pois tinha sido informado por esse aluno que essa inteligência teria alguma tecnologia para estender a vida dos professores mais avançada que da própria estação. E você se lembra de, depois de ter passado uma semana refletindo muito sobre isso, ter então decidido trabalhar ao lado de Vox para desenvolver essa maneira segura de entrar em contato. E você chegou a esse jeito seguro, você se lembra disso. Mas você também se lembra de, eventualmente, talvez vocês dividiram isso com alguém que não poderiam, mas o experimento de vocês chegou aos ouvidos de outras pessoas da estação. A fofoca surgiu, Watson ficar sabendo a respeito, e uma vez que Watson soube dessa operação de vocês, os outros professores não puderam mentir e dizer que não estavam cientes do que vocês estavam fazendo ali, e um caso foi formado sobre vocês dois. Então a sua confusão começa a sumir conforme, nesse instante de fraqueza do Vox, você se lembra da reação dele também ao ter sido traído, quando os alunos e os professores testemunharam contra vocês dois e o experimento que vocês faziam
E meio que é essa reação do Vox que termina de desbloquear essas memórias suas e muito do passado vem à sua mente. O Mike me disse que não foi um acidente. Como assim não foi um acidente? Olha, Arthur, eu não questionei e eu acho que vai ser melhor assim. Quando a gente for no laboratório, a gente vai lá, a gente vai fingir que foi lá, obviamente. E a gente vai voltar com o Mike desesperado, falando que a gente encontrou um corpo lá. Que eu acho que vai ser a melhor hora da gente questionar. Tipo, por que não foi um acidente? O que você acha? Vox, me parece que a minha confusão também está indo embora agora neste momento e... Bom, pelo que eu tô lembrando aqui do professor Mike, será que... Bom, a gente pode tentar descobrir isso depois, mas talvez na nossa próxima conversa nós já possamos ir com a mentalidade de que talvez tenha sido algo planejado por ele e não algo feito por um aluno. O Vox, ele olha pra cima, você percebe que a feição dele tá... Ele tá distante, sabe? E levemente ele muda a voz dele de novo pra voz original. Qual que é o nosso próximo passo então, Arthur? Bom, no primeiro momento eu acredito que seja uma boa ideia a gente verificar se o laboratório lá do Hortocampo não teve mais nenhum acesso. Quando eu entrei lá e quando eu abri a porta, eu coloquei um código a mais que deixaria gravada essa informação. Então nós podemos saber caso alguém tenha acessado depois de nós e o horário em que essa pessoa acessou. E provavelmente eu consigo confirmar agora que eu tenho o cartão do professor Mike se o código é o mesmo dele ou se foi uma cópia de outro cartão. O Vox levanta, dá aquela... joga o cigarro pro lado e espera você levantar. Quando você levanta, ele olha pra você, ele estende a mão, ele olha no fundo dos seus olhos, cara, e você não percebe tanta... Tipo, você nunca percebeu tanto que ele... Tipo, tanta sinceridade no olhar dele antes. Ele olha pra você. Eu confio em você, Arthur. Estávamos juntos antes, estávamos juntos no começo e estaremos juntos no final. E ele estende a mão pra você. Vamos resolver essa palhaçada. Eu não confio em ninguém, muito menos nessa espaçonave. Eu aperto a mão dele. E aí ele puxa você. Vem cá, dá um abraço. Meu Deus do céu. Aí ele dá aquela ajeitada. Bom, vamos então ao laboratório. Na verdade eu acho que eu consigo acessar remotamente essas informações. Então, você disse que queria conversar com a professora Elizabeth. Você quer acessar as informações remotas agora? Pode ser. Indo até a torre ali, calibrando a sua aranha para ela, puxando a documentação desse sistema antigo, batendo os 2 cartões, que vocês têm 2 cartões agora na sua aranha, você compara a string de código produzida por cada um e você percebe uma leve mudança no segundo, caracterizando ele ser uma cópia. Então, apesar deles informarem o mesmo pulso, ele tem alguma informação extra para notificar que é uma cópia. Enquanto você acessa remotamente agora as informações que estão naquele laboratório, eu vou precisar de uma rolagem, porque é algo novo para ti isso. Então, quais características, sabendo que esse sistema de operar à distância lhe dá um dado a mais. Ok. Vou usar o pensamento computacional. Tô pensando se eu conseguiria colocar o desembaraçador de problemas. É algo que você criou, você tá mais acessando um sistema seu do que algo que você nunca tocou antes. Eu acho que isso. 3 dados então. Ok. Vamos ver se eu consigo mais do que 2 acertos. Ou, se você quiser queimar determinação, sempre é uma opção. Acho que por enquanto tô de boa. 2 acertos. É muito suficiente. Não só suficiente para você checar com as informações que estão naquele dispositivo que administra a entrada e saída das pessoas, estação, como você pensa, não, pera, se eu mudar isso aqui eu não preciso mais nem vir até uma torre se eu quiser, e você puxa para você mais uma habilidade desse sistema desenvolvido pelo Danny D, que é a certa distância das torres você já consegue acessar e pingar por conta própria, então você receberá uma notificação se alguém entrar, mas ninguém pode entrar se você optar agora por nenhum código funcionar. Você começa a conferir os 2 acessos de cartões, e você percebe que há mais de 20 anos atrás o cartão que estava na posse do Mike Metallic não foi utilizado para
acessar esse laboratório. Você sabe que é mais de 20 anos porque é a data máxima que ele mantém registros. O único cartão que foi usado nos últimos anos, nas últimas décadas para entrar nesse laboratório foi o cartão clone. E ele foi usado a última vez ali um pouco depois, entre as 3 e as 4 horas. Depois disso, teve algum outro acesso? Você, com o código bizarro que você conseguiu injetar. Por enquanto, ninguém se atreveu aí a desrespeitar. Aparentemente, o Watson tem alguma moral aqui dentro dessa nave, afinal, aparentemente, realmente as pessoas estão ficando no local onde estavam. Bom, o fato é que ninguém acessou o laboratório do Ortocampo. Então, acho que podemos ir direto para o nosso próximo destino. Você comentou que queria conversar com a professora Elizabeth. E, além disso, o Mike deixou entender que talvez tenha outra pessoa na administração, além do Johnny Folk. Johnny Folk, na verdade, está nas secretarias, né? Isso, nas salas que ficam embaixo daquele prédio. Eu entendi certo isso, né? Que provavelmente no prédio há um elevador que sobe para a parte administrativa. Mas antes disso, eu acho que eu gostaria de ir até a manutenção. Ver se a gente consegue ter acesso à nuvem de dados da estação. Você que manda, chefe. Vocês fazem o caminho, então. Vocês saem da região recreativa na direção da manutenção. Uma vez andando nos corredores fechados da manutenção, vocês podem tocar nas paredes e sentir a vibração da nave lá embaixo. É uma área quente da estação, esta daqui. Ao chegar a uma porta, a um portão, o qual além, alguns passos desse portão, você nota que a uns 10 metros desse portão, você percebe que existe a torre. Vocês dois batem a aranha de vocês. Primeiro o Vox tentando, nada de abrir, o que já te traz flashbacks da porta que fecha a reitoria, mas você ainda tenta a sua. A porta à frente de vocês para manutenção permanece trancada. Aí, Arthur, e aí? Não vai conseguir abrir, não? Acho que estamos esperando tempo demais, né? Eu acredito que não, Vox. Eu acredito que pra gente ter acesso a essa porta, provavelmente nós precisaríamos do sistema do professor também, o professor Felipe Samba. Precisamos encontrar o professor Felipe Samba. Talvez ele consiga nos ajudar com isso. Ou demos a sorte de encontrar outra pessoa que consiga nos ajudar. Mas... Bom, alguém comentou, acho que foi o Dani que comentou que a professora Elizabeth poderia estar nos jardins, certo? Isso. Acredito que ela só possa estar lá, né? Porque não estava em nenhum outro lugar. Então vamos, Arthur. Vamos. Vocês tomam um dos corredores nesse ambiente e emergem finalmente de volta no setor dos bares, tomando o caminho pela lateral da reitoria, indo na direção das árvores, onde se localiza os jardins internos da estação. E um barulho de água forte começa a correr conforme vocês encontram novamente aquelas vias cheias de água, no qual esses veículos esféricos caminham. Ao redor dessas vias vocês percebem que há uma passarela por cima desses rios artificiais, onde vocês conseguem caminhar e respirar muito bem esse ar desses jardins da estação. Há todo tipo de arquitetura moderna, algumas estátuas bonitas feitas, todas representando eventos importantes na história da humanidade, incluindo um provavelmente que vai ser algo representativo, artístico, do surgimento da ideia da estação. Mas quando vocês começam a ir na direção do que tudo indica é o centro das jardins, no que vai ter a torre, vocês veem alguém, uma mulher de cabelo cheio, mas bem curto, cabelo moreno, usando uns óculos enormes e cor-de-rosa no rosto, batendo ali o ponto dela, provavelmente como solicitado para dizer que ela ainda está onde ela está. Os dois reconhecem à distância a professora Elizabeth Garage ali na via dos jardins, o que provavelmente ela estava só de passagem ou admirando o lugar quando ela foi pega e teve que ficar presa ali. E nisso que eles estão entrando, eu não vi ela, viu? Eu só tô olhando pra cima e falando pro Arthur. Ai, síntese ar puro, Arthur. Ai, que coisa boa. Que coisa linda. Me impressiona você ainda ter essa capacidade, na verdade. Mas, aquela à frente não é a professora Elizabeth? Elizabeth?
acho que... Nossa, eu lembro dela. Eu tive um flashback em que a gente tava fumando. Ela parece mais velha do que você se lembra ela também já. Claro que alguns dos professores parecem bem mais velhos, mas ela nunca foi professora de uma classe que tivesse muitos alunos. Criminologia não é um assunto tão interessante nesse futuro onde a gente está. Muitos problemas já foram resolvidos e criminologia parece, sei lá, estudar uma língua morta. Aí eu dou aquela cochichadinha depois. O que você sugere, Arthur? Que a gente comece perguntando. Se eu bem me lembro, ela era a que estava responsável pela aquela menina, é isso? Que hackeou? Eu não lembro direito. Acha melhor a gente chegar sendo direto ou não? É mais difícil do que parece saber como as pessoas vão reagir sendo muito direto ou escondendo a informação. No que vocês voltam a caminhar, ela termina o que ela está fazendo na torre. Ah, Arthur, parecendo bem, hein? Ainda o mesmo charme, ainda as mesmas roupas. Mas pra fazer as coisas boas você precisa usar elas? E Vox? Oi, Elizabeth. E aí, vai um cigarro? E aí ele joga um cigarro pra ela. Puta que pariu. Ela pega o cigarro. Caceta, como eu tava precisando disso. Velhos tempos, hein? Porra, quantas horas já fazem que a gente tá nessa? Tá complicado, Elizabeth. Estão acontecendo coisas estranhas por aqui, né? Porra! Aí ele muda a voz. Olha só o que esse cara aqui ele fez. Não, essa bosta aí não, comigo não. Fala sério. Ah, para, Elizabeth. Olha que bacana essa voz mais adolescente, mais jovial. Caceta, eu tenho que ficar escutando essa piazada nova aqui. Não me vem com essa porra aí, caceta. Aí ele muda assim. Ah, Elizabeth, você não mudou nada. Ela termina o primeiro cigarro já e joga assim no córrego de água que passa ao redor dela, imitando um comportamento meio porco que, Arthur, você já viu o Vox fazendo. Você sabe como é, né? Os filtros novos, eles desintegram tudo. Ah, com certeza. A tecnologia vem aí para deixar nossa rotina mais prática. Mas o que os dois bundões estão fazendo fora do gelo? Promoção de 2 cabeças por uma? Veja bem, Milady. Para com essa palhaçada, cara. Chama todo mundo de Milady. Nós viemos a pedido do Watson investigar uns probleminhas que aconteceram aqui na nave. Você, cachorrinho do Watson, agora. Eu sei que parece, no mínimo, irônico. Tinha algum bagulho louco nessa porra que você me deu, Vox? Ou eu fumei? Olha. E tipo, ele mostra o cigarro dele e não foi nem um sétimo. Eu acho que você fumou um pouco rápido demais. Bom, eu não sei como colocar. Vox, você consegue me ajudar aqui? O jeitinho dele com as palavras, né? Você percebe um desconforto aparente do Arthur? Parece que temos um relacionamento, que tiveram um relacionamento amoroso. E tipo, ele fala em voz alta. Acho que eu falei em voz alta demais. Não era a intenção, mas pareceu bom. Já temos um romance aí já, cara. Já coloca. Tem que ser, cara. Mano, tudo combinou com isso. Ela toda se jogando, ele todo desconfortável, mesmo que ele não lembre, né? Querem definir que houve um romance no passado entre Arthur e Elizabeth Garage? Como eu disse, não era a intenção, mas... Não, se não era a intenção e pareceu, então é isso, cara. É assim que as boas coisas surgem, né? Interagindo com ela e lembrando o passado, uma vez que você já não está mais confuso, Arthur, você se lembra de ter um tremendo crush na professora, o que foi confirmado da parte dela também, porque vocês ficaram juntos por um tempo, mas isso foi cortado pela metade quando vocês foram acusados e transformados em gelo humano, como ela gosta de chamar as pessoas que vão pra criogenia. Então essa expansividade que você lembra da professora ainda se mantém, o que te confirma que provavelmente ela não deve ter participado de tantos loops. Talvez ela não teve sempre descriogenada. Ela parece se ater mais à personalidade antiga que você se lembra dela. E o Vox, ele olha pra você com aquele olhar, cara, tipo, é com você, cara, você que vai conseguir tirar as informações dela. E você sabe que ele tá olhando pra você, tipo, vai lá, cara, você consegue. Praticamente todo mundo que você conhece fuma, cara. O Vox fuma, ela fuma. Não, então, é o oposto do meu personagem, né, aparentemente. O que costuma ser assim no mundo real também, né, então. Bom, Elizabeth, eu ainda posso te chamar de Beth? Pode. Vox, se eu começar a citar os teus apelidos aqui, nenhum de nós aqui sai vivo de tanto dar risada. Tudo bem, desculpa. Prossigam, bombinhos. E ele muda, tipo...
Roberto Tango está morto. Caraca. Tipo, aí o Vox olha pra você. Não é assim que se canta uma dama, rapaz. Sentido, faz todo sentido. Sim, e... Bom, acho que nós éramos os únicos à disposição dele para serem criogenados. Eu confesso que eu tô nisso porque... Bom, morreu uma pessoa, né? E como você sabe, eu acredito que nós devemos sempre nos responsabilizar. Morre gente todo dia. Bom, isso é verdade. Bom, mas enfim, estamos investigando isso. Aparentemente você também não sabia disso. Se eu soubesse? Tá, pra mim foi uma reação legítima, né, dela. Tipo. Pro Vox e tanto pro Arthur, há um jeito totalmente desconfortável dela lidar com as coisas. Tipo, quando vocês contaram que ele morreu, ela dá uma risada, sabe? Então... Você que lembra dela, você lembra que ela tem esse jeito desconfortável de reagir às coisas. Ainda assim foi rápido. Talvez também tenha a ver com o fato de ser professora de criminologia e pra ela isso ser normal. Mas ela é um indivíduo estranho. E é meio desconfortável pra ti estar perto dela. Nós não sabemos ainda, na verdade. Nós não... Porque o professor Felipe Samba está desaparecido. É verdade, Felipe é o vice-reitor, embora eu sempre esqueça disso. Bom, por sorte, aparentemente não é o Johnny Folk. Eu digo isso com muita afirmando ainda mais a parte do com sorte, não é ele. Johnny não é nada agora que os cãozinhos dele foram pra casa, viu? Bom, eu acredito que ele não tem toda a capacidade necessária para isso. O fato é que nós precisamos encontrar o professor Felipe Samba, que nós também não conseguimos acesso até a reitoria. E, Beth, desculpa, eu preciso saber... Se eu matei o Tango? Eu não ia perguntar, eu acredito que sou... Eu acho que é a primeira coisa que você pergunta numa investigação criminal, se eu matei ele ou não. Porque se eu negar, pelo menos você tem como provar depois que eu não colaborei com a sua investigação. Vox, por que não chamaram ela pra investigar? Talvez porque eu seja um suspeito? Foi uma pergunta retórica dessa vez. Não, eu não matei o reitor. Eu tive muitas oportunidades ao longo dos anos em que eu poderia ter matado o reitor. Eu nunca peguei nenhuma dessas oportunidades. Eu não matei o reitor nem ontem e nem hoje. Bom, fico grato pela confirmação, mas falando em oportunidade, você consegue nos explicar melhor essa situação com o seu aluno e esse vírus que entrou na nave? Eu não tenho muitos alunos. Isso já é desde aquela época. Cada um piscadela pra ti. O que geralmente me entediaria, mas eu tenho escolado um jeito de me divertir no tempo que eu tenho que dar aula. Eu tava com 2 alunos e um deles... saber que um deles tava conspirando com uma inteligência artificial, né? Não pegou muito bem. Querem os dados dele? Eu acho que eu consigo acessar, porque eu era professora dele, afinal de contas. Sim, eu ficaria muito grato. Ela pega um arquivo e joga pra ti. Aparentemente é o arquivo inteiro dos alunos dela. Ela pouco se importa. Esse é o primeiro de graça. Como eu disse, como eu tenho poucos alunos, 2 no caso, eu tenho um hobby ultimamente de escutar as fofocas. Se tiver algo que vocês queiram saber sobre alguém, vocês sabem quem procurar. Eu olho pro Vox, meio com cara de... E aí o Vox, ele percebe que ele tá desconfortadaço. Ao mesmo tempo que ele teve um romance com ela, ele não tem essa sensação de romance, porque ele não lembra tudo, né? É a mesma coisa que eu. Aí eu entro assim... E o que diz essa... Ele começa a tentar ver, assim, os arquivos, sabe? Esses arquivos aí? Eu quero descompactar numa máquina virtual, tá? Se for possível. E uma vez que você abre esses arquivos, você percebe que eram documentos sobre 2 alunos. Os 2 alunos que frequentavam as aulas dela. Tem desde informações biológicas sobre os alunos, até os lugares que eles frequentavam, as aulas, os clubes, as notas, médias. É um documento inteiro sobre os alunos dela. Se fosse outro professor, talvez levaria minutos para passar, mas como ela só tem esses 2 alunos, o arquivo vai quase instantaneamente. Ela conclui que ela estava falando pro Vox. Bem, se quiserem ouvir mais os segredos de alguém, sabem sempre quem procurar. Eu tenho cobrado uma taxa, o que a gente está trabalhando agora? Traçabytes, né? Cobramos 5 por informação. Mas você vai cobrar do seu...
Bem, o Arthur não tem sido muito útil pra mim no último século, então. Nossa! A não ser que ele queira começar a mudar o seu comportamento agora. Eu dou uma baixada assim de cabeça, sabe? Tipo, meio com... Conhecendo ela, mesmo que você demonstre interesse, ela ainda vai cobrar pelas informações dela. Ela é um tipo de pessoa bem interesseira. Mas se você descompacta os 2 arquivos, os 2 alunos, dá uma olhada por cima, nenhum deles parece que foi... Qual dos 2 foi responsável? Porque essas informações ainda estão tanto na outra aranha, que você ainda não acessou por segurança, mas se você quiser puxar os outros arquivos da outra aranha para a máquina virtual também, conseguir essas informações, obrigando o Johnny Folk a entregar para vocês, é sempre uma opção. Mas se eu não me engano, alguém falou que foi a Serafina. Você investiga mais a fundo, então, o arquivo relativo à aluna Serafina Lullaby. Ao que tudo indica ali pelos arquivos, informações bastante comprometedoras, de fato, que conectam essa aluna com o vírus. Ela tinha um trabalho na estação, no período da tarde, em qual ela tinha acesso às oficinas, tempo no qual ela poderia ter usado para conspirar com uma inteligência artificial da Terra Antiga e construir esse vírus, além de ser aluna então da cadeira de criminologia da Elizabeth Garage. Para saber o que ela está fazendo com a inteligência artificial, desenvolvendo o vírus, ela obviamente também era uma aluna de codificações, então ela era aluna de Danny D. E dentre os outros professores que estão na estação nesse momento acordados, ela também era uma aluna de arqueologística. É o estudo arqueológico de como as civilizações do passado construíam suas cidades. A matéria da professora Daisy Blue. Além da Serafina ser um dos únicos 2 alunos da professora de criminologia, ela fazia parte também de um outro grupo seleto, um grupo de estudos dessa professora, da professora Daisy Blue, chamado Futuro da Século. A Daisy Blue é professora? Além de secretária do reitor. Há uma notificação recente, um pouco anterior à investigação, onde o professor Danny Disco, de codificações, levantou a suspeita das ações da aluna Serafina e fez uma apreensão da sua aranha para averiguar. O que pode ter levado ao fato que a aranha dela estava na casa do professor Danny Disco. Então, ele que levantou a suspeita sobre as atividades da aluna e fez a apreensão da aranha. Por que ele não falou isso pra gente? O cara, o filho da mãe, né? Até não... Com esses documentos dessa aluna, você calcula que essa é o aluno que de fato soltou o vírus na estação. Você quer absorver esses dados para sua aranha principal ou deixa uma máquina virtual e fica com os espaços ocupados? Na verdade, eu quero aproveitar para fazer o esquema que você disse aí de analisar a aranha, né? Com o vírus, para ver como que ele é. Isso com a Elizabeth ali ainda esperando você ter mais alguma coisa pra falar com ela. Sim, eu falo, Beth, eu vou pedir licença por alguns instantes pra poder analisar, eu vou aproveitar que eu... Bom, eu já volto. Vox, você fica com a professora. Vai outro cigarro aí, Elizabeth. E ele joga, enquanto espera. Ela estende a mão pra pegar uma carteira inteira contigo. Ok, eu olho assim, isso aí não vale uma informação, não? Você tava já saída, mas eu vou deixar a Elizabeth interagir com o Vox e eu vou só terminar o que você quer investigar agora. Mantendo mesmo a máquina virtual e descarregando os arquivos da aranha, você percebe que sim, uma vez que você baixa os arquivos da aranha e tenta abrir e começar a executar, a máquina virtual começa a agir de maneira errática. Parece mais um vírus mesmo, algo que começa a comprometer o funcionamento e está consumindo a máquina virtual, assim ao ponto que você mal consegue interagir com essa versão da aranha dentro da aranha, né? Um holograma que surge em cima do outro holograma, e você é obrigado a deletar aquela máquina virtual do seu espaço porque se torna praticamente inutilizável. O que faz com que você perde os acessos aos arquivos dos alunos também. Não, mas os arquivos eu copiei para a máquina virtual antes, né? Eu ainda tenho eles no... Sim, você ainda tem os arquivos compactados na sua memória principal, pode abri-los a qualquer momento, mas sabe que a senhora ainda não mesclou as informações desses arquivos com as informações que ela já tinha antes. Vox, você é deixado sozinho com a Elizabeth. Você devia ter visto o nosso primeiro encontro. Foi igual. Esse moleque precisa de algumas aulas comigo. Não, você só pioraria ele. Eu acho que esse cigarro, e pelos bons tempos também, merece pelo menos uma dica, não, Elizabeth? Você é uma professora de criminologia. Pô, ajuda a gente aí. O que você acha? O que você faria no nosso lugar? Onde você iria? Quantas carteiras de cigarro você ainda tem? Eu tenho mais uns 2, né? Eu tenho mais 3, mas
você sabe, né? Eu preciso também. Meio a meio, então. Eu fico com mais uma. Ok, eu acho que você vai precisar disso enquanto fica aqui. E aí ele joga. Sorte sua que eu não pedi por 3. Então vocês estão atrás de comportamentos estranhos da estação. Exato, Elizabeth. E também em busca do Samba, né? Eu acho que ele vai ser essencial nessa investigação. Tem uma historinha pra te contar, então, Vox. Talvez Arthur não goste tanto de escutar, então é melhor eu contar primeiro pra você. Afinal, ninguém fala enquanto tá beijando, né? Nossa senhora. E tipo, o Vox, você sabe que ele ri, sabe? Ele tá se divertindo com isso, cara. Ele tá achando barato. Você tá ligado como o Felipe Samba tem uma chave de acesso geral à estação, não é? Não. Você sabe que no processo de criogenização a gente tem as memórias meio apagadas, né? Porra, vocês parecem bem inteiros pra mim. Ah, certas coisas a gente relembra, né? Mas... Se contasse eu não acreditava. Pois é, e você vê, mesmo assim, aquele moleque ali, ele ficou todo desconfortável do seu lado. Essa paixão é forte, hein? Eu só sei disso por conta que Hugo me pediu pra pegar a chave de Felipe. E como eu não sou de negar favores pra quem tem bastante espaço em servidor, eu copiei a chave de Felipe quando ele tava... Ele tinha uma quedinha por mim também, então foi fácil até a casa dele, fazer uma cópia da chave. E aí eu percebi o que a chave fazia e apaguei a chave. E Hugo ficou bem triste comigo, mas foi melhor do que dar aquele... Bem, que chamamos Hugo, aquele conspirólogo da sustentabilidade, acesso ao restante da estação. Hugo Wave, professor de sustentabilidades. Porque não existe só uma teoria de sustentabilidades, existem várias. E não tenho... É que, desculpa, eu não entendo dessas coisas de tecnologia muito bem, né? Mas não tem um lixo onde que vai isso daí, uma lixeira? No Windows XP tinha. Quando eu apaguei, na real, foi pra não crencar pro meu lado, porque, pô, se me visse andando com uma chave dessas, a chave mestra da estação, acho que eu fiz bem não dar isso pra Hugo, mas também não ia ficar com, pô, mas você me conhece. Se tem alguém que quer uma vantagem em cima dos outros, seria eu. Então o fato de eu deletar isso, você vai pensar o quão encrenque isso ia ser tá na minha mão. Então não tem nem como você conseguir isso pra gente com precinho. Quando você fala de preço, você vê ela ficando puta da cara, no sentido tipo, poxa, se eu soubesse que eu ia ganhar dinheiro com isso, tipo, ficando brava com ela mesma por não ter tido uma visão mais de longo prazo. Porra, dessa vez eu vou ficar te devendo, mas qualquer fofoca mais quente que você quiser saber sobre nossos colegas, a gente tem um precinho pra vender. Ah, sem problemas, Elizabeth. E aí nisso ele olha pra ver se o Arthur, ele acabou. Eu acho que foi tempo suficiente, sim. Ele já tá voltando de ter avaliado ali o que ele precisava. E aí ele só olha pra Elizabeth assim. Parece que o rapaz ali acabou. Só uma pergunta, por último, Elizabeth. Você sabe onde a gente encontra esse Wave? Ele nem almoçou com a gente, então acho que eu não vi ele o dia inteiro. Então você não tem a mínima ideia de onde ele esteja. Sabendo de Hugo, ele deve estar nas monitorias, com o fanatismo dele de devemos estar protegendo o planeta e não nos preocupando em manter a estação viva. Você sabe de sempre. Gostei desse cara. Então é isso, Elizabeth. Vocês na época não se davam tão bem assim, não. Sério? Vocês estavam sempre em lados opostos em cada discussão? Acho que eu preciso fumar um pouco mais pra lembrar disso. Aí, Arthur, precisa falar mais alguma coisa com a Milady? Bom, eu acho que a ajuda da Beth já foi primordial para nossa investigação, nos passando esses documentos. Mas, provavelmente, eu olho pra... nos vemos mais tarde? Vocês vão querer voltar pra saber as coisas que eu sei, né? E é sempre bom também ter uma boa visão de vez em quando pra variar. Especialmente depois do Johnny Folk e o Danny D. Não tente, Arthur. Você é péssimo nisso. Tudo bem. Milady, eu... estou indo. Cara, eu vou dar um metagame aqui, depois você corta isso da edição. Beija a mão dela, cara. Cavalheirismo. Vai combinar com você. Bom, se ela deixar, é isso. Você vai até ela estende a mão, então
numa dinâmica engraçada de casal, você beija a mão dela e se despede. Exatamente. E tipo, cara, eu tô se divertindo, o Vox tá só rindo, sabe? Tipo... E junto disso, vocês chegam à metade dos personagens da estação conhecidos. Vocês batem o número de personagens pra já estarem bem de papo, bem de investigação. O que pode render a um de vocês dois uma característica nova. Bom de papo. Que é uma característica boa pra ser papo furado. Vocês já perderam aquela confusão inicial, vocês conseguem dar um bate-papo, poxa, como é que era no passado, né? Tipo, vocês lembram o suficiente das pessoas pra ter aquela conversa fiada. Quem quer ficar com a característica conversa fiada? O que? Mas o que isso faz, cara? É quase como um level up, mas você vai ganhar uma característica nova na ficha, uma característica positiva, porque vocês já encontraram com metade dos professores da estação. É uma recompensa pelo avanço da história. Bacana. Beleza, vou marcar aqui. Então o Vox Sonata ganha a característica bom de papo pelo fato dele estar sendo muito bom de papo durante essa última parte da investigação. O personagem do Vitor, ele também tem uma conversa bem afiada, né? No murro, né? É diálogo, né? Entre aspas. Aí, Arthur. Sim? Que bom que eu posso usar essa voz de novo. A Elizabeth tá me enchendo o saco. Enfim, Calma, ela não deixou você usar essa voz? Não, você acredita? A gente pode voltar lá? Por quê? Nada, prossiga. Cara, você não gosta dela? Não, ela é ótima. Ah tá, porque tu apareceu tão amarrado nela, mas enfim. Cara, ela me disse sobre uma chave mestra. Isso me custou mais do que eu imaginaria. Custou 2 cigarros, tu acredita, cara? 2 maços de cigarro. Sim, a chave mestra do professor Felipe. Isso. Que a gente está atrás. Ela tinha ela? A gente tem que voltar agora a fazer uma cópia. Não. Calma, cara. Você vai ter um tempo à vontade com ela. Se ela não for a assassina, né? Porque senão ela vai passar na cadeia e você vai ter que visitar ela, mas esse não é o assunto. Enfim, cara, ela disse que ela tinha roubado, você acredita, a chave? Então ela tem uma cópia, vamos voltar lá. Aí só corta a cena e aparece o Arthur com aqueles caroços na cabeça de murro, sabe? e aí ele continua, o Vox. E aí, o Hugo, o Wave, eu não lembro desse cara. Ela me disse que ele tinha uma intriga comigo. Eu não lembro disso, mas... Bom, eu consigo me recordar de algumas razões pra vocês não se darem bem. Eu não lembro tanto, né? Mas eu acho que quando a gente for conversar com ele, eu vou descobrir, né? Mas, Arthur, a Elizabeth, ou Beth, para você, ela me disse que ele tinha tentado... Ele pediu pra ela roubar a chave mestra. E quando ela viu quão grave era, né, o quão perigoso é, ela pagou. Beth, isso teria sido tão útil agora. Eu pagaria pra ter esse sistema. Mas, aí, você que é o cara aí do computador. tipo fala de gente mais velha, né? Cara do computador. Não tem algum lugar onde vai esses arquivos deletados? Não tem como restaurar e conseguir de volta? Não, provavelmente não. Hoje já temos maneiras mais seguras de se apagar os dados sem que permaneçam gravados as informações. Dependendo da situação ou da gravidade da real necessidade de ser apagado, provavelmente foi o que ela fez. Essa informação realmente deve ter se perdido. Mas você levanta uma dúvida em mim muito forte do porquê o professor Hugo Wave estaria interessado nisso. Provavelmente não era por um bom motivo, porque se fosse por um bom motivo, ele poderia pedir diretamente o acesso a algum local para o professor Felipe Samba. Mas então você recomenda que a gente vá conversar com ele? Sim. Afinal, que a gente finalizar essa investigação, ou reencontro de velhos amigos, pelo jeito, é bom que a gente veja o lado de cada pessoa, né? E aí, tipo, enquanto eles estão saindo, o Vox, né, ele dá outra tragada no cigarro, né, que ele sempre tá fumando. E aí ele só vai dar aquela cotovelada no Arthur, né? Aí, Arthur, você sabe que é com você, né? Ele não gosta de mim.